Muito bem, estamos de volta com a Ativa no Ar e ao meu lado já chegou o doutor Clodel Ortiz. Boa noite, doutor Clodel. Boa noite, tudo bom? Bem, muito bom receber o senhor aqui mais uma vez, viu? Imagina, eu que fico feliz de sempre receber esse convite de vocês. Muito obrigado. Recebe porque a odontologia é um assunto que interessa a todos, né? De todas as idades, todo mundo precisa ter um sorriso bonito e saudável, não é verdade? Ah, precisa, com certeza. Pois é. E se você tiver alguma dúvida, olha só, hein? Consulta grátis. Liga pra cá e faz a sua pergunta que o Dr. Clodel vai responder. Dr. Clodel, que é do Caribe. Isso. Doutor, veio de longe, hein? Faz quanto tempo que tá aqui em Piracicaba? Em Piracicaba, 1 ano e meio. 1 ano e meio só? 1 ano e meio só. Antes disso, só no Caribe? Não, antes disso eu morava em Bauru. Certo. 5 anos, mais ou menos. E antes de Bauru? Ah, no Caribe. No Caribe. Então, do Caribe para Bauru, de Bauru para Piracicaba. Para Piracicaba. Então, eu queria que o senhor traçasse um paralelo, né, dessas cidades, assim, desses lugares, para quem está nos assistindo. Como é o Caribe e como é Piracicaba, comparativamente, em termos de economia, em termos de infraestrutura, em termos de qualidade de vida? Olha, o Brasil é um país muito grande, né, gente? Todo mundo sabe. E o Caribe é um conglomerado de ilhas. Eu morava em uma, que é República Dominicana, onde, como todo mundo conhece, tem a Punta Cana. Mas, assim, em questões de riqueza, o Brasil não tem comparação, porque o Brasil é muito grande. E Piracicaba é uma cidade muito próspera. Comparado com certas cidades de lá, o Piracicaba ainda está muito acima da média. Então, eu gosto particularmente mais de Piracicaba. Verdade. Eu gosto mais. Aliás, se for para curtir as praias, prefiro lá, que aqui não tem, né? Exato. Não, aqui não, mas tem o litoral que é maravilhoso. Olha, né? não faz muito não se compara, tipo, não se compara, gente. Imagino, não tô desmerecendo as praias brasileiras, mas não se compara. Ponta Cana, né? É maravilhoso, né? Eu vi umas fotos, é demais. Maravilhoso demais. O que mais eu gosto de lá é que as praias de lá são sossegadas, gente. Vocês não ficam cansado de tentar combater aquelas ondas. Não, lá é só paz. E as pessoas são amáveis, são doces, receptivas ou não, mais reservadas? Olha, o povo é muito parecido ao povo brasileiro. Vou falar, acolhedor, é bem de vida, assim, todo sorridente. É muito parecido. Uma coisa que eu não estranhei. Seus pais estão lá no Caribe? Meus pais moram lá. E o Dr. Clodel veio sozinho aqui para Piracicaba. Eu vim corajoso, faz tempo, hein, gente? Corajoso, meu Deus do céu. Saiu de lá para poder estudar, doutor? Eu já era formado, eu já tinha meu curso de graduação em odonto e só vim para fazer uma pós-graduação porque tinha ganhado uma bolsa. Certo. Aí já... E o que te levou a escolher a odontologia? Olha, eu sempre gostei da área da saúde. O primeiro que eu queria ser era médico. Aí eu passei na faculdade de medicina. Passou? Passei, porque lá é mais fácil para entrar. Aí eu passei na faculdade de medicina. Aí depois, na metade do caminho, eu decidi que era o odonto que eu queria. Aí eu fiz a transição para poder mudar de curso. E deu tudo certo e optei por odontologia. Que coisa, geralmente é o contrário, né? Quem quer fazer medicina, se passa na faculdade de odontologia, não, eu quero medicina. No seu caso foi o inverso. Foi o contrário, eu não tenho muito jeito de vida hospitalar. Não levo muito jeito para isso, porque sou uma pessoa mais sossegada para a noite. E na sua visão, o que significa dentes bem tratados, uma saúde bucal garantida, um sorriso bonito e saudável? Olha, o primeiro, com um sorriso saudável, começa por uma gengiva saudável e uns dentes saudáveis. Não é só você sorrir e ter uma aparência bonita, mas tratado eles não estão. Eles só estão mascarando problemas. Então, tem que ter uma gengiva adequada, uma saúde periodontal ótima, tanto do suporte ósseo como da gengiva, como periodonto. Depois daí tem outros fatores. Não pode ter dente estragado na boca, que precisa ter extraído, que ele já não tenha mais função na boca. Deve ser tirado da boca. Aí depois os outros fatores, tipo cáries, tem que tirar as cáries, não pode ser cárie. E por último, já quando você tem uma boca restabelecida, aí a gente opta ou por fazer prótese, se precisa, ou anteriormente usar aparelho para abrir espaço para possíveis implantes. Sim. Então, toda essa sequência deve ser seguida para a gente ter uma saúde bucal adequada em todas as esferas. Que previne, inclusive, problemas do coração.
O problema de coração é essencial, muito bom que você tocou essa parte aí, é assim, endocardite bacteriana é uma coisa que acontece raramente, mas existe, e ela começa pela boca. Se você tivesse muitas bactérias na boca, tipo porque tem dente com tratamento de canal que não foram feitos, tem extrações de dente que já não tem condição de ficar na boca, você vai engolindo essas bactérias e elas acabam sendo alojadas no coração e aí começa esse processo de endocardite bacteriana. Não é de um dia para o outro, não é, mas existe e a gente tem que ter uma saúde adequada para isso não acontecer. Muita gente pergunta para mim, olha, quando a Prodente for lá, faça essa pergunta. É verdade ou mito que café, o hábito de consumir café, escurece os dentes? Olha, não é só o hábito de consumir café. Se você consome em abundância beterraba, consome cenoura, eles têm corante muito forte. E se você usar comumente os nossos dentes, eles têm poros, eles têm canalículos. Então ele acaba entrando e persistindo. Então, pela frequência, mas não é que acontece tão fácil, mas acontece. É por isso que eu recomendo que no momento que você estivesse fazendo clareamento, que os poros estão mais abertos, não faça. E se fazer porque não conseguir, pelo menos acabou de consumir café ou beterraba ou cenoura, você deve escovar os dentes na hora para evitar que essa substância fique lá no dente no momento do clareamento, porque ele está mais exposto. E se a gente, você pode ligar, viu? 25343630 e fazer a sua pergunta. Quem gosta muito de doce, de bala, de chiclete, tudo isso. O consumo excessivo desses alimentos causa cárie, prejudica os dentes, isso é fato. Então qual é a recomendação? Terminou de comer algum desses alimentos, escova os dentes? Olha, é o certo, mas não existe isso. Mas o que seria o adequado? Pelo menos você fazer um bochecho com a mesma água para evitar que fique lá. Às vezes tem pessoas que têm molares muito fundo e ele acaba mantendo os doces ali, os alimentos, e demora mais tempo. E isso pode favorecer a que as bactérias da boca elas se proliferem mais ou aumente a acidez da boca, porque esse alimento aí não circulou. A saliva e a língua não conseguiram fazer seu efeito e ele favorece a produção de cáries e mais bactérias. Mas não é comum acontecer essas coisas. Mas o ideal é, acabou de comer qualquer alimento, tem que escovar. Uma coisa muito importante é o uso de fio dental. Não é recomendado você usar cada vez que se alimenta ou que escova. Por quê? Porque não tem nem tempo também para isso, mas sim pelo menos uma vez por dia, porque ele ajuda onde a escovação não chega. E o enxaguante bucal também? E o enxaguante também. O enxaguante já é também para chegar naquelas partes, mais para combater bactérias. Porque a escova é mais para combater placa bacteriana. A escova, ela tem que ser macia, média ou dura? Olha, eu recomendo para os pacientes ela ultra macia. Mientras mais macia ela for, mais fácil é a escovação e menos danos ela fará no teu dente e a tua gengiva. Quando você usa escova muito dura, elas acabam desgastando o teu dente por causa da pressão que você faz. E elas não acabam limpando adequadamente. Quando ela é mais macia, a selva acaba passando pelos espaços interproximais e faz melhor a varredura das placas e dos alimentos que estão alojados nessa parte. Então, o melhor é que seja macia ou ultra macia. E, doutor Clodel, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo já passou por essa experiência. Vai fazer escovação e sai sangue na gengiva. Isso é o que a gente chama de gengivite? É o começo, não sabemos, é o começo de um processo periodontal. Se é gengivite, a gente vai determinar só no consultório, não tem como eu saber, minha gengiva está sangrando, é gengivite, já pode ter instaurada uma periodontite muito avançada. O que é periodontite e o que é gengivite, para quem não sabe? É que a gengivite, ela afeta um pouco só a gengiva, é mais leve, é menos agressiva, é uma inflamação menos agressiva. Já quando passa por uma periodontite, se ela fosse muito severa, ela já começa a envolver perda de osso. Então, a gente vai ter que saber e diferenciar. E temos que ir a dentista fazer essa consulta. O que eu recomendo que todo mundo faça pelo menos 2 vezes por ano uma limpeza. Uma limpeza para tirar tártaro, para tirar qualquer intermediário que esteja causando o sangramento gengival. Sempre o mais comum é que seja o tártaro.
E o tártaro que causa inflamação e o sangramento. A escova inadequada também pode provocar isso. E lógico, se você usa uma escova muito dura e você aperta muito, você vai lastimar a sua gengiva. Tem que ter cuidado também na escovação. Pois é, e por falar em apertar, também é comum a gente ter aqueles casos de pacientes que apertam os dentes, né? Principalmente na hora de dormir, vai dormir e aperta os dentes. Isso tem um nome, é uma doença também. Bruxismo, é Bruxismo. bruxismo. É quando você aperta o desgaste, rangido nos dentes involuntário. Na noite acontece mais porque você está relaxado e você não está controlando os movimentos. Exatamente. É uma doença terrível, gente, não é brincadeira. Ela dá dor muscular, ela causa desgaste nos dentes que depois são irremediáveis. A gente não consegue, às vezes, levantar a mordida. Então, temos que ter cuidado com isso, temos que dar tratamento preciso, não podemos descuidar esse tipo de doença. Vamos falar rapidamente aqui sobre odontopediatria. Não é tão comum abordar esse tema, mas é de extrema importância. Eu acho que é a base de tudo. A gente começar falando de que uma criança deve ser já e começar a tratar desde a casa. A partir de que saiu o primeiro dentinho, a mãe, os pais já devem começar a cuidar desses dentinhos. Começar a olhar eles, a higienizar eles, do jeito mais leve que der, mas dá para fazer. Temos que cuidar. Odontologia começa em criança a partir de que temos dente na boca. E quanto antes a gente começa os cuidados, a gente consegue prevenir mais tipos de complicações futuras. É assim, tem certos indicativos que dão pra gente um norte de como será um tipo de maloclusão ou outra. Dependendo de como tivesse os dentes decíduos ou dentes de leite na boca da criança, eles são a guia de erupção dos permanentes. Desse jeito aparecerão os permanentes em boca. Nós vamos entrar mais nesse assunto, aprofundar esse assunto na próxima vinda do Dr. Clodel, mas eu queria perguntar assim, quem está nos assistindo e quer levar o filho para fazer uma avaliação, como é que deve proceder? Olha, tem que chegar na clínica, falar que vai passar o filho para ser avaliado. Não tem idade, não tem idade, dentinho, já está na hora. Porque às vezes não vai ser atendido, mas a gente vai orientar, então a gente sempre vai ter como te ajudar. Então, é bom procurar e a gente dá as orientações que precisa. O endereço do Centro Odontológico Prodente na tela, Rua Governador Pedro de Toledo, 1471. Tem o telefone 3432-6808 e o WhatsApp, o 998577829. Mas não precisa ligar, é só chegar e a avaliação é gratuita. A avaliação é gratuita, não precisa ligar, é só chegar que será atendido. Muito bem, doutor, eu quero agradecer imensamente por tanta informação de qualidade. Eu que agradeço e vai ter mais. E já está, mais oportunidade, vamos falar de mais coisas ainda. É isso aí, já está convidadíssimo para voltar. Obrigado.